Fala galera, beleza? Aproveitando aqui esse vídeo para responder também já a dúvida de um amigo inscrito aí do canal, como que ele consegue escrever, por exemplo, fazer essas plaquinhas que seriam por rebaixo, só que de maneira que ela tenha um relevo, então não aquele rebaixo normal, vamos dizer assim, um rebaixo plano, tá? Então aquele retinho seria o normal. Então ele estava perguntando como que ele consegue fazer escrever, por exemplo, ou até mesmo colocar às vezes um relevo 3D já pronto, mas sobre uma forma curva, vamos dizer assim, um relevo positivo ou um relevo negativo, que já dá aquele aspecto bacana, diferenciado. Tá vendo? Então, por exemplo, aqui eu fiz de exemplo aqui, vou mostrar ali o passo a passo. Também, para quem estiver vendo esse vídeo ao acaso, primeira vez esse vídeo aqui, eu criei um grupo no Facebook, que é o grupo CNC em Ação, o link vai estar na descrição para quem quiser participar. É um grupo voltado para assuntos relacionados a CNC Router de uma maneira geral, CNC caseira, tá ok? Estou sempre postando uma dica ou outra, quem quiser contribuir com postagens, dúvidas, a ideia é se ajudar lá, tá? Então é só procurar lá ou acessar, o link vai estar na descrição. Lembrando que o DXF, o DXF deste projetinho aqui vai estar disponível para quem quiser fazer o download. Mas enfim, tá em DXF. Daí depois é só seguir os passos aqui do vídeo, vai conseguir chegar no mesmo resultado e obviamente cada um vai adequar a sua necessidade, ao seu projeto ali. Para quem quiser fazer o download é o seguinte, vai entrar aí no navegador, aqui está na página do grupo, você vai acessar o site feitodemadeira.com.br, ok? Aqui ainda eu estou mexendo na página inicial. Você vai vir aqui ó, em Galeria Projetos, e o arquivo específico é esse daqui, tá? Caso você for lá e ver, mas os outros não está funcionando, eu estou falando desse daqui, tá? Eu estou mexendo no site ainda, colocando as ideias na prática, mas esse daqui já está de acordo, ó. Você vai clicar aqui, tá? Depois eu só vou substituir esse vídeo, mas clicando em fazer o download aqui, ele vai baixar o DXF desse arquivo aqui e que eu vou passar as referências agora de como vai chegar nesse resultado aqui, tá? Então eu vou refazer tudo de novo aqui, ó. Essa parte do relevo e daí, opa, apaguei a coisa errada. É para apagar a modelagem e não o arquivo, tá? Então, para quem optar por baixar o DXF, vai baixar ele assim, ó. Exatamente assim. Aí aqui no Aspire, o que você faz é importar. Você vai baixar por lá, ele vai salvar em algum lugar do seu computador. Depois você abre o Aspire, vem aqui e vai utilizar essa opção aqui, ó, importar. Aí você procura, clicando aqui, você vai procurar na pasta que você salvou ele. Então aqui ele está com o tamanho de 30 por 30, se eu não me engano. Vamos conferir aqui. Mais ou menos isso, tá? Tá com 28 e tal. Aí é a questão de ajuste, tá? Depois, eu quero fazer menor, quero fazer maior, tal. Aí é só questão de fazer a escala desse desenho. Mas vamos deixar aqui, considerar 30 por 30, que foi 30 centímetros por 30 centímetros, tá? Ou 300 milímetros por 300 milímetros, que foi a área que eu especifiquei aqui. E também quando a gente vai trabalhar com relevo 3D, é interessante trabalhar com a área mais ou menos ali do tamanho já do projeto, tá? E não às vezes colocar a área toda da máquina. Aí cada um decide a maneira como trabalha. Só que assim abre possibilidades, por exemplo, se você quiser usinar toda a área de trabalho, ou seja, ele usinaria um quadrado e tal. Mas enfim, abriu o arquivo, lembrando que, como eu salvei ele já recalculou, vou fazer tudo de novo. Mas enfim,
Entrando nessa questão agora, como que eu faço a plaquinha? Eu quero fazer uma escrita, mas eu quero que ela tenha um relevo e tal. É o mesmo conceito que a gente vai aplicar aqui. Utilizando os recursos que tem aqui na opção de modelar. No modelar, o que você tem que entender é o seguinte. A modelagem pensa sempre no seguinte aspecto. Imagina que... Vamos olhar aqui uma vista 3D. Tá? Então, tudo que a gente criar na modelagem é a mesma coisa que a gente, vamos dizer assim, vamos dizer o plano zero. Se eu faço uma modelagem aqui, eu dou um volume para uma letra, por exemplo, ela é a mesma coisa que ela estivesse saindo de baixo para cima. Então, se eu dou um volume para essa escrita aqui de 4 milímetros, considerando a base que a gente vai ter ali, ele vai sair de baixo para cima 4 milímetros, tá? No desenho e tal, no programa. Se eu pego uma forma que está embaixo dele e dou uma forma para ele também, dou um volume para ele, por assim dizer, ele vai elevar, ou seja, ele vai elevar o que tiver em cima dele. E da mesma forma ele vai dar aquele molde, o que tiver em cima vai acompanhar o molde dele. Tá? Vamos ver isso na prática aqui. Então sempre tem que ter a ordem de fazer as coisas. Tá? Dependendo de se inverter a ordem, o resultado a que se chega não é o mesmo que eu estou mostrando aqui. Então, por exemplo, o que a gente tem que definir primeiro? Dar um volume ou modelar, por assim dizer, essa letra. Vai vir aqui, ó, já está o meu, mas entra na aba modelar, modelar. O mouse está aqui no cantinho aqui, ó. E você vai utilizar esse primeiro recurso aqui, que é o recurso mais simples que tem no Aspire. Tá? Aí ele tem basicamente perfil de forma, 3 opções. O arredondadinho aqui, que é o curvo. Tem esse aqui que é o perfil angular, que ele forma, eu sempre digo assim, tipo uma pirâmide ou uma ponta. E esse plano, o plano ele só eleva a altura e mantém o formato, não altera em nada. Então vamos aplicar cada um deles. E lembrando o seguinte, aí nesse aspecto você já tem que começar a pensar no seguinte. Qual vai ser a altura da minha letra? Tá? Então, por exemplo, se eu defino que eu quero que essa letra ela tenha uma altura ali de 4 milímetros, tá? Eu defini que ela tem 4. A forma que vai estar embaixo, quanto mais eu vou definir. Se eu definir 4 e 4, 4 da letra, 4 da forma, eu tenho que entender que eu já tenho 8 milímetros. Tá? Então, eu precisaria fazer esse trabalho no material de, no mínimo, 8 milímetros. Tá, ok? Aí, cada um vai complementar mais informações. Só estou dizendo que, enfim, a somatória e tal não pode ser maior que o seu material. Não tem como. Tá? Então, vamos aplicar aqui, ó, utilizando esse perfil curvo. Eu assinalei aqui essa opção, que essa daqui é para você ter o maior controle sobre o resultado. Você pode escalar até a altura, então ele vai se basear no ângulo e vai subir 4 milímetros. Então ele vai fazer essa modelagem de maneira que na parte mais alta de cada ponto aqui, de cada letra e tal, ele só chegue a 4, fazendo uma curva e chegando numa altura de 4 milímetros no máximo. E vamos aplicar aqui que fica mais fácil de entender. E vamos olhar na vista 3D agora. Então eu já criei aqui, tá vendo? Utilizando o perfil arredondadinho ali, ó, o perfil curvo, ele fez essa modelagem. Então no ponto mais alto aqui, se eu considero isso daqui como plano zero ou a base, aqui vai ter 4 milímetros. Ok? Se eu quiser mudar o ângulo aqui, ó, para ver o que muda, entendeu? Aí é só questão de ajuste. Aí vai alterando. Vamos mudar o perfil para dar uma olhada como que fica? Então esse daqui já é aquele perfil que forma a ponta, tá vendo? Forma tipo uma pirâmide, também é legal. E o plano ele só eleva a letra, tá? Ele não muda nada. E quando você coloca o plano aqui, daí eu precisaria colocar aqui, ó, 4 e aplicar. Tá vendo? Ele simplesmente sobe a letra. E daí ele não tem nenhum tipo de
digamos assim, relevo 3D. É só uma elevação, ou a gente pode considerar, se a gente fazer um desbaste, um rebaixo também. Vamos deixar aqui no perfilzinho arredondado aqui, ó, que é bacana. E vou zerar aqui de novo, porque enfim, ali eu só aumentei em função do perfil plano. Tá? Então a minha escrita, a parte da escrita, vai ter uma elevação de 4 milímetros. Agora entra já a resposta da dúvida aí. Então a pessoa já fez o primeiro passo. Agora, se ela quiser dar um formato curvo e tal, é só ela elevar a forma de baixo. Lembrando que isso vale tanto para o positivo quanto para o negativo. Agora eu vou selecionar aqui, ó. E mesma condição. Selecionei aqui. Vou utilizar a ferramenta de criar a forma a partir de vetores. E vou utilizar esse arredondado aqui também. Aí eu vou definir. Eu já sei que a letra ali em cima tem 4. Quanto que eu quero elevar agora esse perfil? No caso aqui estou utilizando um coração. Quanto que eu quero que esse coração, ele vai ser um perfil curvo, vai ser arredondadinho assim. Qual é a altura máxima que eu quero que ele tenha? Utilizando alguma dessas opções aqui, ó. Eu posso limitar a altura ou eu posso escalar. Quando eu escalo, o que ele faz? Ele considera toda a forma, quer dizer que mais ou menos no centro da peça aqui, ela vai ter uma altura de 8. Eu estou falando só do perfil do coração, tá ok? Aí a gente considera a letra. A letra ela vai estar em cima do coração. Então, em determinado ponto, no ponto mais alto, considerando o coração e a letra, se eu fizer dessa maneira aqui, ele pode chegar a aproximadamente 12, tá ok? Vamos aplicar aqui dessa maneira, utilizando o recurso escalar. Então ele vai, no ponto mais alto, ele vai ter 8. Vou aplicar agora. Agora olha aqui, tá vendo? Então se eu considero a peça aqui nessa parte aqui, próxima aqui do centro, provavelmente aqui está dando uns 12 de altura, tá? 11.8, 12. Eu posso também utilizar esse outro recurso que é limitar a altura. O limitar a altura, o que ele faz? O limitar a altura ele vai se basear na seguinte condição. O ângulo, ele vai pegar o tamanho da peça, ele vai puxar por esse ângulo, só que se eu limitar, ele vai só subir essa forma até a altura de 8 e em cima ela vai ficar plana. Quer ver? Vamos aplicar aqui. Ó, só vou mudar isso. Tá vendo? Então aqui o que ele fez? Ele subiu, ele considerou o ângulo. Provavelmente se aqui não tivesse, eu vou deixar sem limite, pode ver que ele vai fazer um coração bem arredondado. Ó, vou deixar sem limite para ficar mais fácil de entender esse limitar a altura. Tá vendo? Então ele faria isso daqui, tá? É óbvio que não daria para na prática seria bem complicado de usinar isso daqui. Mas quando eu utilizo a ferramenta de limite, é a mesma coisa que ele fizesse isso, só que ele desse o corte aqui na altura de 8, tá vendo? Que também fica bem legal, tá? Só que enfim, aí a gente deixaria plano aqui também. Se quiser deixar o perfilzinho curvo, daí seria esse escalar. Porque ele vai partir da beirada aqui e no centro está mais alto. Dele ficaria curvo assim. Tá vendo? E o mesmo vale se isso fosse um perfil negativo. Tá vendo? Se fosse negativo aqui, ó, aí o que eu faria? Eu poderia utilizar essa opção aqui na hora do coração. Ó. Vamos deixar aqui. Utilizar isso daqui. Tá? A mesma coisa, aí ficaria o rebaixo aqui assim, ó. Tá? Vamos fazer um, daí a gente calcula já a simulação ali e depois a gente faz o outro aqui. Já que às vezes quando fica abaixo assim, não dá para ter uma boa ideia de como ficaria. Tá? Vamos deixar para cima. Vamos fechar aqui. E agora vamos vir para a geração do percurso. Quando a gente fala de relevo 3D, desbaste, coisas do tipo,
Sempre é interessante utilizar aqui ó, o percurso de desbaste se for um relevo com uma profundidade significativa, tá ok? Se é um relevo que tem uma profundidade máxima ali, que esteja dentro dos limites da sua fresa, você acha que dá conta, você pode partir da ferramenta de acabamento para o processo de resultado final. Só que a fresa que eu vou utilizar é uma fresa fina, é uma fresa cara também, né? Porque essas fresas mais fininhas, fresa cônica, elas costumam ser bem caras. E ela é frágil, então é melhor recorrer ao desbaste. Primeiro crio o desbaste e depois crio o percurso de acabamento. Aqui eu vou partir direto para o percurso de acabamento, tá ok? Vou clicar aqui. Aqui o que é interessante observar aqui? Eu sempre falo isso. Então aqui são decisões básicas, onde a posição, aonde vai fazer o zeramento, geralmente na superfície do material. E isso daqui que é importante observar. Lembre-se sempre o seguinte: essa parte marronzinha clarinha representa o tamanho do modelo que a gente colocou ali, que a gente fez, o nosso relevo. Aqui está dando 11,651, tá? Vamos dizer, quase 12 milímetros. Se eu quiser remover uma casquinha da parte de cima do material, o que eu faço? Eu desço esse relevo dentro do material, inserindo aqui, ó, folga acima do modelo. Pode ser que seja 3 milímetros, 2 milímetros, é que às vezes você quer dar uma limpada ali na madeira e se em determinado ponto a gente deixa isso rente com a superfície, às vezes ele não vai nem remover material. Então eu poderia colocar aqui ó, tipo uns 2 milímetros, só para ele descer um pouquinho aqui dentro do material, tá ok? 2 milímetros, às vezes 1 milímetro também é suficiente. Só para remover uma casquinha. Tá? Agora aqui é a parte de selecionar a ferramenta. Tá ok? Para vocês verem aqui, ó, tipo, como é um desenho aqui que ele está bem grande, 30 por 30 eu vou dizer que é um desenho grande, não haveria a exigência de uma fresa, digamos, tão fina para se chegar a um resultado tão bom. Tá? Só que aí tem que trabalhar com passes bem reduzidos, o passe lateral. Sempre quando a gente fala com relevo 3D, o que pode fazer toda a diferença é a questão do passe lateral. Tá? Eu vou calcular aqui primeiro, vamos deixar aqui ó, como se tivesse 3 milímetros, que é dessa ferramenta. Depois eu vou mudar só para a gente ir gerando um resultado em cima do outro para ver quanto que melhora. Vamos supor que eu deixe aqui, ó, ferramenta de 3 e aqui eu estou dando um passe lateral. Vamos deixar com 1 milímetro, só para ir vendo como que vai melhorando, tá ok? Parâmetros, essas coisas eu não vou entrar nesses detalhes, tá? É só questão de resultado aqui. Mas vamos aqui, ó. Aqui ela está como se tivesse uma fresa do tipo ball nose, que é a mais recomendada sempre quando a gente está falando de perfil curvo e tal. E vamos trabalhar no primeiro momento, fazer a simulação aqui, ó, com um passe de 33%, um passe lateral, ou seja, deslocamento entre linhas laterais de 1 milímetro. E vou calcular aqui, ó. Isso daqui a distância da fronte, é que tipo assim, se eu deixo zero aqui, a fresa ela só vem até, às vezes ela nem chega na beirada, ela vem até um limite ali. Se eu coloco uma fronteirinha, ela passa disso daqui, tá? Para deixar bem destacado o desenho assim. Então vamos calcular. E vamos dar um play. Tá vendo? Pode ver que dá para ter a percepção, não sei se no vídeo está bem claro, tá vendo que tem as linhas aqui, ó. É bem provável que essas linhas elas acabam saindo na prática, tá ok? Porque, enfim, a gente trabalhou com
um passe maior ali. Vamos ver quanto tempo que está dando aqui a simulação. 48 minutos, tá? Não sei se está bem ajustado ali, mas enfim, seria um trabalho bem grande e tal, tá? Aí quanto mais a gente vai diminuindo, mais vai aumentando a qualidade do resultado também, tá? Só que tem que entender o seguinte, entenda assim, ó, fresa de 3 milímetros é uma fresa pequena, mas se a gente comparar com as pequenas, ela é grande, tá? Eu vou simular de novo para ver se vai melhorando o resultado, diminuindo o passe lateral. Mas quando você quer aquele resultado perfeito, tal, que você vê aquilo lá, você fala, nossa, esse saiu perfeito. É óbvio que recorrer a uma fresa de diâmetro menor vai ajudar, tá? Então vamos lá. Agora vamos resimular aqui, eu vou recalcular e vou rodar por cima, só que o que eu vou fazer agora? Eu vou diminuir o passe lateral, tá? Vamos colocar agora aqui, ó, para deixar aqui 0,5 de passe lateral e vou calcular. E eu vou rodar por cima para a gente vendo se vai melhorando o resultado, tá vendo? Isso é o que se tem. E se fosse com passe de 0,5, a gente vai ter isso daqui, ó. Vamos dar outro play. Tá vendo como já dá uma limpada boa? Ok, aí praticamente vai dobrar. Aí vai ser um trabalho de quase horas. Vamos ver quanto que vai dar na simulação aqui. Tá, então já melhorou bastante, hein? Ó. E nesse caso aqui está dando de simulação 1.33, tá? 1.33, é que o meu não está bem ajustado. É que foi aquela questão que eu fiz até um outro vídeo, como ajustar o tempo de previsão e tal, tá? Tem que fazer um trabalho e tal, ver o que está dando na simulação, ver o que acontece na prática e depois fazer o ajuste. É o que eu estou explicando lá no outro vídeo. Mas enfim, aqui está dando uma simulação de 1.33, é óbvio que vai dobrar o tempo, já que antes a gente trabalhou com passe de 1 milímetro, um passe lateral de 1 milímetro, chegou num resultado razoável. Aqui com 0.5 já teria algo muito bom. Só que vamos ver o quanto melhor agora. Se eu pegar e vamos dizer aqui, eu vou modificar o parâmetro da fresa, dizendo que ela é uma fresa ball nose da ponta de 1 milímetro, tá ok? E dessa vez aqui, eu vou trabalhar com passe de... Vamos colocar passe de 1 milímetro. Não, 1 milímetro não pode ser. Vamos deixar aqui 0.5, tá? Mas enfim, lembre-se sempre do seguinte. Se você vai utilizar uma fresinha muito fina, recorra ao recurso de desbaste antes, tá? Para depois a fresa só vir arrancando uma casquinha ali, para não ter perigo de quebrar a fresa. Vamos calcular agora aqui. Agora, é um passe de 0.5, ainda é um passe de 0.5, da mesma maneira como foi feito com uma fresa de ball nose de 3 milímetros, porém, por ser essa fresa aí, ela vai aumentar ainda mais o detalhe. Vamos ver se vai ficar perceptível aqui na simulação. Agora eu vou rodar a simulação como se a gente estivesse utilizando uma fresa ball nose a ponta de 1 milímetro, dando passe de 0.5 milímetro. Vamos dar o play. Tá vendo? Ela já simulou, mas não sei se vocês perceberam, mas ela deu uma melhorada nos detalhezinhos aqui, tá? Porque, enfim, a de 3 milímetros em determinados pontos ela não consegue dar aquele acabamento. Essa de 1 milímetro aí, por mais que a gente está trabalhando com o mesmo passe lateral daquela grande, só que a grande, ela, em determinados locais, ela vai deixar, digamos assim, a desejar. Ok? Então tá aí, ó. Fresas ball nose, você encontra simplesmente a ball nose, por exemplo, ponta de 1 milímetro, e também tem as que são cônica, que a cônica, a ponta dela acaba sendo arredondada também. Existe uma outra opção que eu vou mencionar aqui,
é você utilizar uma fresa do tipo VBIT também, só que também o processo seria super demorado, já que tem umas fresas de VBIT que a ponta dela é 0.2, 0.3, 0.4, tá? Também dá para utilizar esse recurso. Num outro vídeo eu falo a respeito disso. Mas está aqui, tá? E por fim aqui, deixa eu só aplicar o corte. E aqui a gente teria o nosso resultado, tá? Como fazer uma peça de... Nesse caso aqui seria um relevo positivo. Vamos aproveitar o vídeo, vamos fazer um relevo negativo aqui para ficar de referência. Então aqui já tivemos esse resultado. Tá? Isso seria um relevo positivo, a escrita acompanhando a curva e tal. Agora vamos fazer um negativo aqui, só para ficar bacana o vídeo. Agora eu vou fechar. Vou voltar aqui no componente. Tá? O ideal é, óbvio, projetar já de acordo com o que vai fazer. Às vezes a gente faz modificação e algo que já foi feito, talvez altere o resultado que a gente estava buscando. Mas vamos tentar modificar isso daqui para ver se vai dar certo. Tá. Então, só vou inverter aqui. Vamos ver na vista 3D. Aparentemente tudo certo. E agora eu vou recalcular aqui. Lembrando, aqui seria uma simulação, como se tivesse com uma fresa ball nose de 1 mm, dando passe de 0.5. Tá? E vamos calcular. Calculou. Deixa eu só zerar a simulação aqui para iniciar agora essa outra. Então, isso daqui seria como se fosse um relevo negativo, por assim dizer. Tá vendo? Ó, isso que eu estou dizendo é porque aqui esse erro que ele deu por causa que foi feito uma coisa por cima da outra, tá? Para dar certo tem que zerar tudo aqui, ó. Na verdade, eu acho que às vezes vai ter que começar de novo. Vamos ver se só assim vai. É porque quando você mexe no relevo, ele altera o plano zero da modelagem ali. Vamos ver se aqui ele vai reconhecer que deveria ser assim. Tá? Só que nesse caso, agora eu vou começar fazendo o coração primeiro. Vou colocar ele aqui, ó, angular e tal. Vou colocar como negativo 8, aplicar. Tá. Agora eu vou vir com a letra. A letra ela vai ter 4. Na verdade eu fiz algo errado aqui. Depois que concluir um, ou você clica em fechar ou iniciar novo componente. Tá, vamos ver agora. E aqui agora a letra. Tá vendo? O problema aqui é que ele está alterando. Tá? Vai ter que começar de novo. Deixa eu ver, eu vou abrir o arquivo. Novo. Tá? Mexer com esse problema de negócio de modelar, só o problema é esse. Ele acaba alterando. Então não dá para você fazer e modificar. Se você fizer como digamos assim, como deve ser feito, aí vai dar certo. Aí também já fica aí a referência de... Então, deixa eu só procurar aqui onde eu salvei. Galeria de projetos. Na verdade estou abrindo pelo lugar errado. Importar. Tá aqui e agora tem que dar certo. Vamos fazer o coração. Fazer ele aqui com
Ele vai ser 8 e ele vai ser negativo. E aplicar. A vista 3D, tudo certo. Agora volta aqui, vai pegar o... Aqui ele está separadinho, mas vamos juntar tudo. Perfil curvo também, só que dessa vez vai ser 4. Escalar até a altura de 4, base 0, positivo. E vamos aplicar. Tá, agora deu certo. Agora a gente vem aqui e vamos calcular aqui o 3D. Vamos colocar a ferramenta de 1 milímetro, 0.5, tudo de acordo e vamos calcular. Tá? E por fim, vamos rodar a simulação. Tá vendo? E agora teríamos o correto. É porque às vezes a modelagem é isso, tá? Não dá para você fazer uma coisa e tal. Se deu erro, sempre que estiver mexendo com modelagem, recomeça, tá? Já que está alterando. A gente estava no positivo e estava no negativo. É que o programa, quando mexe nesse negócio de positivo e negativo, ele muda o ponto zero, tá? Por isso que deu aquele erro lá na primeira simulação. Mas, partindo exatamente do que você está buscando, se chega nesse resultado. Então eu teria, por exemplo, isso daqui. Vou só recortar aqui para ver como que ficaria isso. Só fazer a perfilagem aqui. Colar. Aqui é só um aviso que, enfim, aqui eu coloquei para cortar até 16 e o material ali está especificado como 15. Só está dizendo que vai furar, já que às vezes a base da máquina ela é de metal e se chegar no metal, aí vai dar ruim, vai quebrar a fresa. Ok. Play. E tá aí, tá? Então aqui a gente teria uma ideia de uma escrita com relevo negativo. E vale o mesmo também quando você já está reaproveitando alguma peça 3D e tal, que você fez o download, aí é só a questão de colocar ele aqui, tá? Desenhar o vetor, se você quer um vetor redondo, vetor oval e tal, e elevar ou, digamos assim, rebaixar, tá? Ou elevar ou rebaixar ele, e você vai chegar nesse resultado, tá ok? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Que em breve estarei postando mais vídeos. Lembrando, fica o convite para quem quiser participar do grupo do Facebook, CNC em Ação. Quem quiser baixar exatamente esse arquivo DXF vai estar disponível para download. Como eu disse, simplesmente acessa o site feitodemadeira.com.br. Na guia Galeria Projetos. Vai estar lá a opção para fazer o download deste DXF. Tá ok? Então,